Graça e paz, meus amados. Me chamo Rita Mesquita Martins e hoje venho refletir um pouquinho a respeito de Jesus, o advogado justo. O Pai me colocou no coração a passagem que está lá no livro de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, que se refere à passagem onde Jesus estava no templo na manhã, onde tinham muitas pessoas se reunindo ao redor dele para que ele pudesse ensiná-los. E de repente os fariseus, os mestres lá do templo, eles trouxeram para Jesus uma mulher que teria sido surpreendida em adultério. Vocês já devem conhecer essa passagem, né? E vocês sabem que os fariseus, eles sempre estavam colocando Jesus em armadilhas, fazendo perguntas onde ele poderia cair em erros, em discordância com aquilo que ele pregava. E aí eles chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Então, meus irmãos, nesse momento, Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo, segundo o que está dito aqui na palavra. E aí eles continuaram interrogando, questionando e cutucando Jesus para ver se ele também advogava nesse sentido de mandar apedrejar a mulher. Só que Jesus já sabia dessa armadilha, meus irmãos, que eles estavam preparando para ele. Tudo ele sabe, antes mesmo de nós pensarmos, ele sabe de todas as coisas. E aí ele disse assim para as pessoas: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E aí aquele povo que estava ouvindo, que tinham milhares de pessoas, começaram a sair. Saíram de um em um. E aqui na palavra que eu estou lendo diz que os mais velhos foram os primeiros a sair. Então, meus irmãos, nesta passagem nós temos duas reflexões para fazer nesse tema aqui. Mas nessa primeira parte, nós vemos quando nós nos colocamos diante de situações onde as pessoas querem nos questionar a respeito de qual seria a nossa decisão para aquele caso, qual seria a nossa condenação para aquele caso. Nós muitas vezes, meus irmãos, nos colocamos na posição de acusadores. E vocês sabem muito bem, né, que na justiça divina, aquele que fica do lado da acusação, aquele que compete a acusar, a criticar, a apontar o dedo nos nossos erros, nos nossos pecados, é Satanás. Não é Jesus, não é Deus. Porque eles sempre nos acolhem, da forma como nós estamos, da forma como nós chegamos até eles. E Satanás, ele faz isso o tempo todo conosco. Quando ele quer nos afastar de Deus, ele coloca na nossa mente: você, todo sujo de pecado, você ainda quer se aproximar de Deus? Quer se aproximar dele? Imagina, ele não vai te receber. Ele não vai cuidar de você, ele vai te dar as costas, porque você fez isso, e ele começa a listar, porque ele sabe daquilo que nós estamos fazendo de errado, porque na grande maioria, né, é com o auxílio dele que nós fazemos. Tem a nossa responsabilidade, porém, essa responsabilidade nossa, quando nós caímos no pecado, é em função de brechas, de portas abertas que Satanás já entrou na nossa vida e está fazendo essa destruição conosco. Então, meus irmãos, essa passagem aqui nos remete a entender que toda vez que nós estivermos diante de uma causa difícil, uma causa que aos nossos olhos não tem solução, busque esse advogado, busque Jesus, marque uma audiência com ele, marque um encontro, muitos, o tempo todo junto com ele. Consulte esse advogado.
Mas lembre-se sempre que você deve levar causas relevantes para ele. O que eu quero dizer com causas relevantes? Eu quero dizer que não adianta você levar para esse advogado situações erradas, situações que vão beneficiar apenas a você, que vão alimentar o seu egoísmo, o seu orgulho, o seu egocentrismo. Jesus, ele não advoga nesse tipo de causa, meus irmãos. Quando você quer algo que vai prejudicar um irmão, que vai trazer maldição para a vida de uma outra pessoa, destruição, como era esse caso. Eles queriam acabar com a vida daquela mulher. Só que não era só ela que estava em adultério, porque se ela estava em adultério, ela estava adulterando com alguém, com outro homem, que também tinha uma família, então não seria ela somente a culpada daquele ato. Então, nós temos que ser inteligentes e sensatos nessa hora. O que eu preciso? Qual é a minha causa? Essa causa está beneficiando somente a mim? Ela vai satisfazer apenas ao meu ego? Esse tipo de causa, meus irmãos, Jesus não vai nos atender. Aliás, ele não vai nem nos receber. A nossa oração, nosso pedido, quando é para fazer o mal, para fazer o que está fora da lei, dos princípios de Deus, as nossas orações nesse sentido, meus irmãos, não passam do teto da nossa casa, do nosso quarto ou do templo onde você esteja orando. Saiba que tudo e qualquer coisa que você pedir ao Pai, Jesus nos fala em outra passagem, Ele nos atenderá. Porém, meus irmãos, aquilo que for para o nosso bem, aquilo que lá na frente nos trouxer bênçãos e não maldições. Então, toda vez que você procurar esse advogado e deixar a ele uma causa, entregar nas mãos dele uma causa que você gostaria que fosse resolvida, saiba que mesmo se ele estiver em silêncio, ele está agindo, ele está operando na sua vida, ele está transformando o seu coração, mudando a sua mente para que você entenda que se ele der um não lá na frente, é para o seu bem. Aceite os nãos que Jesus, o nosso advogado justo, nos dá. A outra parte que eu quero analisar aqui rapidamente com você é a respeito do que aconteceu com aquela mulher. Depois que as pessoas foram saindo de uma a uma, ficou apenas Jesus e a mulher. E aí ele se colocou em pé e perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus declara: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nesse pedaço, nessa parte, nesse versículo, meus irmãos, ele demonstra para nós, João nos demonstra que Jesus ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia por todas as pessoas. Tudo isso porque, meus irmãos, aqui na Bíblia nos demonstra que Jesus, ele não condena o pecador, mas ele condena o pecado. Jesus, ele tem misericórdia de mim, ele tem misericórdia de você. Jesus nos oportuniza momentos de sairmos do pecado, como ele fez com essa mulher. Ela teve a melhor oportunidade da sua vida. E eu creio, meus irmãos, que essa mulher, depois desse livramento que ela teve de ser apedrejada, eu tenho certeza que ela foi tocada pelas palavras, por essa situação que ela viveu, e ela procurou ter uma vida reta. É isso que Jesus quer conosco, quando ele nos dá livramentos, meus irmãos, quando ele nos tira daquelas situações onde nós estamos presos a relacionamentos errados, a compras, a trabalhos ilícitos, a vícios. Quando ele nos tira de lá, meus irmãos, ele está nos oportunizando, como ele fez com essa mulher. E ele nos pergunta: eu também não te condeno, porém, vá e abandone a sua vida de pecado. É esse o convite, meus irmãos, que Jesus faz todos os dias quando ele nos dá um livramento. Ele nos oportuniza a sairmos do pecado. E aquela mulher recebeu a sua nova oportunidade.
E a sua vida foi poupada pelo advogado justo, aquele que é correto, meus irmãos, em todas as circunstâncias. Com Jesus é sim, sim, não, não. Porque ele não compactua com o pecado. Mas ele nos ensina de várias formas a grande lição que nós teremos que viver, que é uma vida reta, uma vida em santidade, para que nós possamos estar sempre em comunhão com o Pai. Então, se você tem uma causa que precisa ser resolvida, nós vamos orar agora. Nós vamos colocar diante de Deus a sua causa, as suas dificuldades, a sua vida. Analise, meus irmãos, se você também não está em pecado, se não tem pecado oculto por trás dessa causa, meu irmão, que você há tantos anos você ora, mas Jesus ainda não deu a resposta para você. Reflita, meu irmão, veja se essa causa sua não é uma causa que contraria as leis, os princípios que o nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus que nos ama, deixou. Procure refletir, veja se essa causa, meu irmão, lá na frente, ou até mesmo aqui, próximo de você, já não vai te trazer um prejuízo para a sua eternidade. Meu irmão, minha irmã, o nosso maior bem, aquilo que nós temos que guardar com 7 chaves e não permitir que Satanás nos roube, meus irmãos, é a nossa salvação. Você tem que se apresentar diante de Deus no momento que você sair desse mundo e for para um mundo de onde nós já saímos junto com Deus. Você tem que se apresentar em santidade para Ele. Você tem que estar fazendo coisas corretas aqui, meu irmão, para você não perder essa oportunidade de ser salvo. Esta mulher, ela teve nas mãos, nesse momento ali, a salvação diante dela. Diante dela, ela viu Jesus, mesmo que ela também não o enxergasse, porque muitos naquela época não enxergavam Jesus como Cristo, aquele que viria para salvar, para libertar as pessoas, eles não viam. Mas ela sentiu, eu tenho certeza que ela sentiu, como muitas outras passagens nos mostram. Ela sentiu o poder de Jesus. Então, quando aquela situação que você entregou para Cristo, Ele não resolveu, saiba, tenha essa certeza que é um livramento para a sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, Pai querido, Pai amoroso, obrigada por essas palavras que o Senhor nos trouxe hoje para tocar o coração dessa pessoa que muitas vezes vira as costas para Jesus, vira as costas para Deus, ouve as mentiras de Satanás, sai da presença do Senhor porque acha que o Senhor é injusto, que o Senhor não fez pela vida dela aquilo que ela gostaria que Ele tivesse feito. Que Jesus, que Deus tirou o seu ente querido, Ele não ama você, é mentira de Satanás. Senhor Deus, liberta essa pessoa, tira as escamas dos olhos dela, tira os tampões dos ouvidos dela, Pai, que está trazendo revolta, e faz com que ela ouça apenas as mentiras de Satanás. Que Deus, o nosso Pai, aquele que nos ama, não nos ama de verdade, que Ele nos abandonou, que Ele não deixou que as coisas que a gente queria acontecesse, Pai. Liberta essa pessoa, faça com que ela ouça e que ela entenda que aquilo que o Senhor faz é a melhor para a vida dela, é o melhor, que o Senhor tem o poder nas mãos de recolher e de trazer à vida quem o Senhor quer, no momento exato, que todos nós vivemos um ciclo, que todos nós temos um tempo determinado e que esse tempo tem que ser vivido na presença do Senhor da melhor forma possível, para que nós possamos um dia encontrarmos aquelas pessoas que o Senhor já levou de junto de nós, que nós possamos estar com elas, porque nós teremos a certeza que elas estavam com o Senhor e que elas estão lá nos esperando nos lugares celestiais junto do Pai.
Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos trazendo a verdade que liberta a todas essas pessoas, Pai, que estão nos ouvindo, que estão compartilhando essa palavra e que nós possamos, Senhor, divulgar a verdade que liberta e tocar o coração das pessoas para esta verdade. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, se você sentiu que essa palavra, essas 2 lições serviram para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que você conheça, divulgue essas mensagens através do nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, porque o Senhor tem entregue a nós muitas passagens da Bíblia, onde nós trazemos ensinamentos, nós trazemos edificação para a vida das pessoas e mais, nós somos os primeiros a sermos edificados com a palavra, porque nós sabemos que a Bíblia ela é um livro de revelação e mesmo você já tendo lido ou ouvido essas passagens há tantas e tantas vezes, elas cada vez saltam algo diferente nos nossos olhos. O Espírito Santo nos dá um entendimento novo. Faça isso pelo seu irmão, aquele irmão que você não pode ajudá-lo financeiramente, que está lá enterrado nas dívidas, enterrado na prostituição, enterrado nas drogas. Leve a ele, oportunize a ele essas palavras que vêm do Senhor, que estão aqui na Bíblia, meus irmãos. Leve até ele. Assim como aquela mulher teve a oportunidade de ter o seu livramento, entregue palavras de consolo, palavras de edificação, palavras de incentivo para as pessoas mudarem, exemplos da Bíblia de pessoas comuns como eu e você, que erramos o tempo todo, que pecamos, mas que queremos mudar a nossa vida, e a partir desse encontro, face a face com Jesus, nós mudamos a nossa vida, nós nos posicionamos e nós pegamos essa oportunidade com todo amor, com toda a força, com todo o desejo e nós não mais a soltamos, meus irmãos. Se inscreva então no nosso canal, siga-nos pelo Instagram, Ministério Zoe CG, fale conosco no direct, coloque as suas angústias, as suas tristezas. Nós temos certeza que o Espírito Santo irá falar com você através de nós, porque nós estamos aqui em constante oração, em constante jejum por você, meu irmão, porque nós abraçamos a causa do Cristo, nós queremos levar a palavra, nós queremos curar, nós queremos libertar no nome de Jesus. Que você tenha uma excelente noite, um excelente dia, que a paz de Cristo, desse advogado justo, maravilhoso, fiel, esteja sempre presente na sua vida. Até a próxima oportunidade.